Bom dia, senhoras e senhores. Daremos início à audiência pública para avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024, com o intuito de atender o dispositivo do parágrafo 4º, inciso 9, da Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Convido o secretário de Fazenda, o senhor Eduardo Oliveira, para fazer uso da palavra. Bom dia, Anderson. Bom dia, Vinho, Pedro, Faustina, convites presentes aqui hoje. Gostaria de, inicialmente, agradecer mais uma vez aqui a oportunidade, a disposição da casa, para que a gente possa cumprir o dispositivo legal. E trouxemos a oportunidade de alguns slides com os valores a serem apresentados para a ciência de todos. Vamos iniciar aqui agora os trabalhos. Só para ter uma apresentação, tá? E mostrar o dispositivo legal, a gente tem esse time inicial aí, tá? Mencionando que a audiência pública atende que dispõe no artigo no parágrafo 4º da LRF, né? Que é a Lei Complementar 101 de 2000. Abaixo citamos aí o texto, falando que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, então nós estamos hoje cumprindo aqui a segunda agenda, tá? O ministro, secretário de Estado de Fazenda, demonstrará e avaliar o cumprimento das metas fiscais para o quadrimestre e a trajetória da dívida, em audiência pública na comissão referida no parágrafo do artigo 1º da Constituição, ou conjunta com as comissões temáticas do Congresso Nacional, ou equivalentes nas casas legislativas estaduais e municipais. Ok? Vamos começar aqui transmitindo as movimentações referentes às receitas do período, tá? Alguns conceitos que vocês vão enxergar nas telas seguintes, em relação à receita pública, receitas correntes, receitas de capital, tá? Fazer uma passão aqui rápido. A receita pública é um conjunto de recursos que o Estado e outras pessoas de direito público oferem diversas fontes com vista a fazer frente às despesas decorrentes do cumprimento de suas funções, pela arrecadação de renda, pela Constituição Federal, leis e títulos creditórios, a Fazenda Pública. A principal classificação da receita pública econômica se distingue de receita corrente de capital. Embaixo, receita corrente, receita que apenas aumentam o patrimônio não duradouro do Estado, isto é, que se esgotam durante o período anual. São os casos, por exemplo, das receitas de impostos, que por se excluírem do recurso da execução orçamentária, têm, por isso, de ser elaboradas todos os anos, as louras, né? Compreende as receitas tributárias, patrimoniais, industriais e de outras naturezas semelhantes, bem como as provenientes de transferências correntes. Receitas de capital, receitas que alteram o patrimônio do Estado, como, por exemplo, aquelas provenientes da observância de um período produto de um empréstimo concedido pelo Estado a longo prazo. Compreende, assim, a constituição de dívida, a conversão de espécie de bens de direitos, reserva, bem como as transferências de capital. Só para citar aqui a fonte dessa explanação desses conceitos no portal da Transparência da União, ok? Bom, aqui no caso nós temos a especificação, né, do que estava mostrando anteriormente, receita corrente, receita capital, e a gente tem um comparativo em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado e ao primeiro quadrimestre desse exercício, tá? A gente vai identificando as receitas tributárias, no item 1.1, receitas de contribuições, patrimonial, receita de serviços, transferências correntes, outras receitas correntes, e os valores ali especificados. A gente tem explico, por exemplo, na receita corrente, que a soma do item 1.1 ao item 1.6, nós tivemos uma evolução ali de 5,13%. A gente tem, no caso, por linha, tá? As receitas tributárias, no caso, 29.200 e 30.920 no comparativo, o que deu um acréscimo de 5,19. As contribuições, a gente teve um aumento de 24,33%, saindo de 6 milhões e 11 para 7 milhões e 434. Tá? A receita patrimonial teve uma redução no período de 8.700 para 5.800. Receita de serviços não há.
tá? Isso não tem um lançamento contábil, um registro, mas é zerado no caso, uma movimentação financeira nessa rubrica. As transferências correntes, que são transferências da União, do Estado, também teve uma elevação no período, tá? Em relação ao primeiro quadrimestre de 2023, primeiro quadrimestre de 2024, de 5,35%, assim como teve evolução das outras receitas correntes. Receitas de capital não há no período, a gente tem um total ali, e ao final, totalizando, dá para identificar, no caso, uma elevação de 6,49% na arrecadação, tá? Sendo de 22 milhões 251 mil para 25 milhões 920 mil, ok? Um comparativo só para ilustrar da tela anterior, no caso, né? Os gráficos referentes à receita corrente, a receita capital vai zerada, como vocês verificaram, receita intraorçamentária e no final ali aquela evolução de 5,49. Receitas tributárias e outras receitas. Tá? Nós temos o IPTU, Imposto de Renda, ITBI, ISS e as taxas, as contribuições de melhoria, enfim. Nesse ponto, a gente identifica ali uma redução do IPTU no Imposto de Renda, mas uma elevação, no caso, do ITBI, ou seja, aumentou-se subtenso, né, a produção de imóveis no município no período. Tem uma redução no ISS e taxas. A gente tem uma elevação de 37,36%, tá? Só para ilustrar ali, o IPTU ele saiu de 11.905 para 11.752, o Imposto de Renda de 2.614 para 2.439, e o ITBI de 812 foi para 858 mil reais, o ISS de 7.948 para 7.730, aí as contribuições, taxas de 5.919 para 829, o que totalizou R$ 30.922.151,82, variando positivamente em 5,89% as receitas tributárias do período. Aí nós temos a receita corrente líquida, ok, no período, nos 4 primeiros meses de 2023 e nos 4 primeiros meses de 2024, lançada mensalmente, tá? Sendo que no primeiro período do ano passado, no primeiro quadrimestre, nós tivemos no primeiro período do exercício passado, no primeiro quadrimestre, nós tivemos, no caso, a receita corrente líquida no valor de 157.661 mil. E nesse período do presente exercício, em 2024, tivemos uma evolução na arrecadação da receita corrente líquida para 162.499 mil, uma variação de 3,57% da variação coletiva. Vamos falar um pouco das despesas. Está sendo comparativo do primeiro quadrimestre do ano passado com o primeiro quadrimestre desse ano. Os conceitos, como feito na parte das receitas, a gente também, para ficar mais fácil o entendimento aqui, a gente coloca os conceitos das despesas, despesa pública, correntes de capital, tá? A despesa pública é a aplicação de dinheiro de recursos do Estado para custear os serviços de ordem pública ou para investir no próprio desenvolvimento econômico do Estado. É o compromisso de gastos de recursos públicos, autorizados pelo poder competente, com o fim de atender a necessidade da coletividade prevista no orçamento. As despesas correntes, categoria de classificação econômica da despesa, que agrupa os vários detalhamentos pertinentes às despesas de custeio das entidades do setor público, os custos de manutenção de suas atividades, tais como os relativos a vencimentos, encargos com o pessoal, os custos da dívida, com os matérias-primas e bens consumidos. Despesas terceiros, despesas de capital. Despesa realizada com propósito formal, adquirir um bem de capital. Abrange autorizações, planejamento e execução de obras, compra de instalações, equipamentos, material permanente, títulos representativos de capital de empresas e entidades por natureza, bem como as amortizações de dívida e concessão de empréstimos. Momento patrimonial, a despesa de capital. Balanço das
das despesas pagas. Okay? Nós tivemos aí esse quadrimestre, no caso, esse primeiro quadrimestre, o totalizador das despesas correntes, que são ali pessoal, encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. Nós tivemos R$ 137 milhões, R$ 47 mil, R$ 59,25. Tendo pagamento, no caso de relação pessoal e encargos sociais, no valor de R$ 79 milhões, 11 mil, juros e encargos da dívida, R$ 39 mil, outras despesas correntes, R$ 57 milhões, ok? Abaixo nós temos no caso de despesas de capital, embaixo de investimentos e amortização de dívida, tendo no caso os investimentos R$ 14.744 mil e a amortização da dívida de R$ 672 mil. Tá, totalizando no caso no período a despesa de R$ 135.520, R$ 135.520.072,62. Resultado orçamentário. Nós tivemos, no caso, nas receitas arrecadadas no período passado e nesse período, 55 milhões no período passado e 97 nesse período, uma evolução de 6,99. As despesas empenhadas, 244 e 32 milhões. Okay? O resultado orçamentário, em relação às receitas arrecadadas, foi o mesmo valor do primeiro quadro, e as despesas liquidadas foram no período de R$ 175.520.078 e 72 centavos, dando um resultado orçamentário de R$ 21.600.000. Dívida consolidada líquida. A dívida consolidada no primeiro quadrimestre é 152 milhões, e nesse primeiro quadrimestre reduzida para 114 milhões. As deduções, que são os valores disponíveis, no período passado eram de 157 milhões, e nesse período 152 milhões, 408.394,40. Dando uma dívida consolidada líquida, nesse caso negativo, como se estivesse no caso do crédito. Okay? No primeiro período, de R$ 38.306.461,65. O percentual desse resultado em relação à receita corrente líquida, tá? Ele é negativo, 23,43%, que se mostra. No final do resultado seria quase negativo aí o percentual, que é positivo, porque o endividamento reduziu. Ali são os valores da receita corrente líquida de 24, que passa na segunda tela, e os 2023 abaixo, R$ 163.499.024 e R$ 157.661.023. Tá? Ali só para esclarecer, embaixo a gente por um texto especificando que a dívida consolidada líquida representa o montante da dívida deduzido das disponibilidades de caixa, que são cada caixa das deduções, as obrigações financeiras e os demais haveres financeiros. Na conversa dela, a gente enxerga a revisão primária e a revisão manual, tá? E para ter uma explanação para facilitar o entendimento, nós estamos aqui a revisão nominal representa a diferença entre receitas e despesas totais do exercício. E o resultado primário estuda um confronto de receitas e despesas primárias no exercício, excluída a parcela referente aos juros nominais referentes toda a dívida líquida. E, nesse caso, a gente teve, no caso, o resultado primário no período de R$ 18.217.000 e um resultado nominal de R$ 12.020.000. Início de operações de crédito. O município não tem nenhuma operação de crédito realizada. Nesse caso, seria empréstimos, né? Tem alguns
por exemplo, tipo Finisa, tem a AGE Rio, no estado do Rio, que disponibiliza crédito para o município e, consequentemente, se converte em todo endividamento. O município não tem nenhuma operação de crédito contratada, tá? Então, por isso que nessa tela os valores eles são todos zerados. De fato, não há nenhum crédito concedido por Caixa Econômica, por agência de fomento para o município. Ok? Aí o resumo do período, o resumo do exercício, onde demonstra ali, mesmo que não seja obrigatório, tá, pessoal, o atingimento dos percentuais em relação à aplicação à saúde e à educação, não para esse período, esse percentual tem que ser atingido ao final do exercício, mas a prefeitura, nesse caso, ela ilustra que ela atende o percentual mínimo constitucional, tá, tanto na saúde quanto na educação. Tá? A gente tem ali, no caso, gasto pessoal do Poder Executivo está abaixo do teto da Lei de Responsabilidade Civil. Tá? Seria, no caso, o gasto pessoal seria até 54% da receita corrente líquida e o município, no caso, gastaria esse período 51,14%, que corresponde a 75.654,93. A dívida consolidada líquida, como tinha na tela anterior, no caso, ela está um percentual negativo, ou seja, o poder de endividamento do município hoje é algo razoável, tá? Mas, bom, interessante talvez não seja. A aplicação de saúde, a gente tem ali o mínimo de 15%, e no período, no caso, foi investido, aplicado em saúde, total de 11.611.000, que corresponde a 27,43% da receita de impostos, tá? Então atingiu com certa tranquilidade o percentual do constitucional, assim como eu dito antes, em relação à educação, que tem que ter o mínimo, no caso, das receitas pagas de impostos, 25%, e a aplicação em investimento em educação foi no período de 26,67%, o que corresponde a R$ 23.831.162,91. Okay? Aí embaixo nós temos os parâmetros que a gente atinge esse percentual de investimento tanto para a saúde como para a educação. Que é a educação 29 milhões e saúde 42 milhões. Ok? E os 459 milhões é receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Pessoal, esse é o resumo das contas do período da prefeitura. Eu queria agradecer mais uma vez aqui a oportunidade dispensada pela Câmara, a utilização do espaço, okay? E enfim, me coloco à disposição para qualquer esclarecimento caso existam dúvidas. Quero passar agora a palavra para o vereador Faustinha, logo depois o vereador Alvin a palavra. Bom dia, secretário. Tudo bem? Faz tudo bem? O senhor poderia me ajudar voltando a tela, por favor, a primeira tela aí? Na primeira, na sequência que vocês estão passando. Por favor. Ih, pai. Acho que é a próxima. Conceito agora. Não, volta. Eu acho que é aí. Não, acho que tem umazinha antes, não tem? Aí. Nós, receitas patrimoniais. Só me esclarecer essa dúvida, o encolhimento da receita patrimonial, só para, assim, eu sou meio, só para me explicar o encolhimento aí, assim, eu não sei nem que seja ruim, entendeu? Receita patrimonial, o ano passado 8 milhões e pouco, esse ano 5 milhões e pouco. Então, só você entender, a receita patrimonial. Aí, 8.742 e esse ano 8... A receita patrimonial está dentro da receita corrente. Tá? E aí, eu vou fazer a leitura de novo para poder entender melhor. A receita patrimonial, dentro da receita corrente, receitas que apenas aumentam o patrimônio não do Estado. Isto é, vocês botam no período anual. Os impostos ali, você pega IPTU, ITBI, a própria receita patrimonial
Você faz a arrecadação nesse exercício e gasta nesse exercício. Entendeu? A redução ela pode estar por motivos diversos. Vou dar um exemplo aqui meio prático. As receitas, por exemplo, de maneira geral, as receitas correntes, porque elas tiveram redução em relação ao período passado. Ano passado teve refis. Esse ano não teve. Não teve, mas tem uma justificativa. Não pode. É porque as pessoas pedem na rua, secretário. A gente foi muito questionado. Eu sei. A gente foi muito questionado. Aí a gente... eu sei. A justiça pode entender de uma forma diferente. Exatamente. A gente acontece no caso a cogitasse no princípio lá, eu esclareci a situação e falei que não seria interessante, não seria porque corria um risco no caso de investigar. Então, de repente, esse encolhimento seria por causa dessa falta de arrecadação? Sim. Por mais motivo, né? Sim. Exatamente. Entendeu? Pode passar a próxima tela para mim, por favor? A próxima. Não, isso. Só continuando que eu vou achar aí já. Por favor. O ISS. O nosso ISS teve um encolhimento, secretário? Então, teve pelo mesmo motivo. Com refis, no caso do ISS, as empresas poderiam ir até a prefeitura no período X, né, determinado pela lei do refis, para poder parcelar dívidas. Entendeu? E aí, consequentemente, como não teve esse período de exercício... houve esse encolhimento nesse período. Na verdade, no exercício passado, houve um fortalecimento do caixa com essa questão do refis. Claro, com certeza. Nada que não pode exercícios futuros acontecer. Até mesmo porque há um anseio da população em pagar. Sim, o contribuinte, o homem de bem, quer pagar o velho. Com certeza. Entendeu? Pode continuar fazendo para mim, por favor? Não, por favor. Despesas, essa aí. Despesas correntes. Quadrimestre passado, R$ 199.169.006 e alguns R$10. Esse quadrimestre agora, no início do ano, 137 milhões. A despesa do município aumentou, secretário? Referente do primeiro quadrimestre do ano passado para esse quadrimestre? Sim, quase 37%, 38%. Aumentaram essa despesa? Sim. Despesa de que, secretário? O que levou o município a ter quase 40% de aumento nas despesas? Então, contratação de pessoal inclui aí? Eu não sei. Também, né? Pode ser. Também. Eu não posso precisar para você. Não, claro. Eu não posso ter uma folha aqui claro. Mãos, porque aí talvez a Secretaria de Administração poderia posicionar melhor. Eu não tenho uma folha aqui de pessoal em mãos para poder precisar. Mas o conhecimento desse aumento aí, você consegue me explicar? Pode ser por motivos diversos. Não dá para especificar. Não dá para citar especificamente. Quase 40 milhões de aumento para a empresa do cofre público. Primeiro quadrimestre do ano, até o final. Não, secretário. Pois não. Não, só passar mais uma zinha. Receita, resultado, despesa, empenho, despesa líquida, não, é receitas. Não, é aí mesmo, não. Acho que eu me perdi um pouquinho aí nesse. Dá para passar, acabou se passar mais uma? É isso, secretário. Dívidas consolidadas. O primeiro quadrimestre do ano passado, 14 milhões e esse ano 38 milhões. Assim, é referente ao aumento, secretário, ou é diminuição? Porque no final, CR é 24 e 23. Aí o 24 e 23 é a receita corrente líquida. A gente teve evolução no período. Tivemos uma evolução ali? Dívidas consolidadas líquida. Então aquilo ali é o que pagou naquele período, esse ano que pagou nesse? Não era exatamente o que pagou, cara. Desculpa, era o que pagou. Entendeu? É a dívida que você tem. Ela tem uma redução, no caso. Ela tem uma redução? Tá. Menos 23%. Tá bom, secretário. Obrigado pelo esclarecimento. Obrigado pela participação. Obrigado, tá? Quem é o próximo a falar, vereador? Concedo a palavra ao vereador Rinha. Depois do vereador Lução. Bom dia, secretário. Bom dia a todos que nos assistem pela rede social, aqui presente. Secretário, as minhas perguntas é bem objetivo.
questão do povo. Nós, nesse ano, não tivemos anistia do imposto, do IPTU. E como o nosso cidadão deve proceder para fazer acordo junto à prefeitura sem anistia? Então, mas meu interesse, eu acho que eles têm importância para a manutenção das obrigações, né, do município. O contribuinte, no caso, buscando a Secretaria de Fazenda, ele vai ser atendido e demonstrado para ele as possibilidades. Tá? Só uma observação aqui também, porque vamos imaginar aqui, por exemplo, as dívidas de IPTU de 23. No início do exercício, a gente levanta, a gente apura, no caso, o que ficou em aberto em relação ao IPTU do exercício passado e automaticamente isso, tá, por obrigação legal, a gente encaminha aquela dívida, aquele débito para a dívida ativa. Então, assim, dentro do mesmo exercício, procurando a Secretaria de Fazenda, a gente consegue atender e dentro do que a legislação permite, a gente consegue, no caso, buscar as possibilidades de pagamento, de parcelamento. Já não estando mais esse crédito junto à Secretaria de Fazenda, sendo direcionado à dívida ativa, como eu falei anteriormente, aí só buscando o setor competente, que também tem base legal para poder fazer o parcelamento, atender o contribuinte da maneira possível. Obrigado, secretário. Porque o povo te procura, né, querendo um desconto. E às vezes a gente não sabe como responder para o povo e o senhor está esclarecendo para a gente. Muito obrigado pelo esclarecimento. Gostaria de perguntar se houve aumento na quantidade de empresas estabelecidas no nosso município nesse quadrimestre. Eu não tenho esses dados em mãos agora, ouvindo. Eu posso até levantar com mais calma depois e te passar, mas eu não tenho com precisão esses dados em mãos. A gente sempre gosta de procurar também para o empresariado, não só para o contribuinte, a parte do IPTU, de PDI, mas o empresariado também costuma buscar muito. A gente identifica um interesse, tá, muito grande no caso, de se estabelecer comercialmente aqui no município. Tá? Mas essa avaliação, de um período para o outro, eu não tenho em mãos. Porque é importante para a gente, o povo, a quantidade de empresa, até pelo desemprego, né? De a gente dar emprego, indicar, né? Porque às vezes acontece de empresas se estabelecer na cidade e a gente nem fica sabendo, nós vereadores nem ficamos sabendo. E é importante, né, como nós somos representantes do povo, que todas as empresas que vão se estabelecer no nosso município, nós, vereadores, ficar sabendo até para a gente indicar para que as pessoas tenham esse emprego. Por esse motivo, ótimo. Você está sempre disponível lá para atender qualquer um que está, enfim, as informações são sempre abertas. Ok. Gostaria de perguntar ao senhor se as contas públicas estão em equilíbrio fiscal e as despesas estão sob controle e a arrecadação está correndo bem na nossa cidade. Sim, a gente pode considerar que sim. Para o período, talvez seja um pouco prematuro afirmar, porque a gente tem que guardar o desenvolver do exercício, né? A gente consegue mais ao final do ano dar uma resposta mais concreta a respeito. Porque a gente vai, como eu falei, por exemplo, a questão da saúde, hoje a gente tem um gasto bem acima do que a legislação utiliza como mínimo. Mas isso pode se ajustando ao longo do período. Podemos aumentar a despesa com a saúde, com a educação, ou mesmo reduzi-la, dependendo, logicamente, da arrecadação, das transferências. Então, assim, no primeiro quadrimestre, se mostram bem razoáveis. A gente tem que manter o acompanhamento até o final do exercício para aquilo lá, que é o ponto crucial no caso. A gente tem posto de prestar as contas, a gente consegue estar com tudo alinhado e tudo ajustado. Muito obrigado. Secretário, muito obrigado por responder minhas perguntas. Quero dizer que, em meu nome, a Câmara está aqui para parceria com todas as secretarias, desde que seja para benefício ao povo nilo-puritano. Muito obrigado. Agradeço. Com a palavra, o vereador São Gomes. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente dessa audiência, o vereador Anderson Campos. Cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Zé Ribeiro, o vereador Faustinho, o vereador Álvaro da Cunha Ramos, secretário e sua equipe de trabalho. Obrigado por estar nessa casa prestando aqui esclarecimentos a respeito
das finanças do nosso município, que é de suma importância para a população entender a saúde financeira da nossa cidade. Eu não peguei algumas partes da explanação e apresentação do trabalho do senhor, porque eu estava dependendo de tomar um comprimido, que eu esqueci o remédio, saí de casa e não tomei o remédio da pressão. O senhor pode me informar como é que está a situação do limite prudencial da nossa cidade? Está trabalhando na margem, seguro, porque eu perdi essa passagem. A gente está trabalhando em quantos por cento do limite prudencial? O limite prudencial hoje está 51,14%. E o limite legal, vamos dizer assim, é de 54%. Só que, assim, na verdade, a legislação estabelece um certo ponto até 60%. Seria 57% do teto mínimo do município, mais 3% de cada ano. Entendeu? Então, assim, a gente está dentro de um limite prudencial. Em torno de quanto? 51,14%. 51. Eu acho interessante, vereador Faustinha, que a gente passou no período passado, no ano de 2023, só escutando falar nesse maldito limite prudencial. Que vai estourar o limite prudencial, que vai estourar o limite prudencial, e teve um aumento de 40 milhões, vereador Faustinha. O secretário falou que nós tivemos um encolhimento nesse primeiro quadrimestre da arrecadação, é isso? É a questão de tributos, sim, de impostos, sim. Nós tivemos algumas transferências, por exemplo. Isso é uma coisa que está compensando. Sobre a arrecadação de impostos. A secretaria, ela está com uma ação enérgica para cobrar os grandes devedores da nossa cidade, porque a gente sabe que nós temos unidade escolar fechada com dívida no município de milhões. A gente sabe que dezenas de empresas aí, algumas dezenas de empresas estão saindo do município de Nilópolis por algum motivo, grandes lojas fechando as portas. Então nós temos aqui o Uniadeu, CETECOM, Milopolitano, Antigo Filgueiras. Essas unidades foram fechadas e eu pude apurar que eles têm dívidas milionárias com o município de Nilópolis. Como é que está a procuradoria, como é que está o pessoal da dívida ativa? Porque o morador do bairro que tem uma casa que atrasa no segundo ano do seu IPTU, ele recebe a carta de execução, que aí ele tem que ficar correndo no fórum para pedir isenção. Eu quero saber sobre esses devedores, grandes devedores do município. É um município pequeno, que não tem indústria, que a gente depende da arrecadação do IPTU, do ISS. Eu queria que se o senhor poderia apresentar para a gente, você tem algum plano de execução e cobrança dessas dívidas para a gente poder melhorar essa arrecadação, que é uma preocupação com a alimentação financeira da Secretaria de Fazenda do município. O senhor pode, por gentileza, a gente dar uma pincelada para a gente tentar nesse debate? Então, aumentou a despesa, então tem que arrecadar. Então, o foco da Secretaria, lógico, é sempre melhorar a arrecadação para que o município possa fazer investimentos. A questão dos grandes contribuintes, tanto os grandes quanto os pequenos, o ideal é que não se faça uma diferenciação. Tem que ser uma cobrança econômica, mas é lógico que você fala de uma possibilidade de retornar ao caixa grandes quantias vultuosas, é interessante a gente dar uma atenção especial a essas situações. Em relação ao caso específico que você falou aí, a gente, logicamente, toma todas as atitudes legais, tá? Para que seja feito um ajuste para que seja honrada a dívida. Ponto. Entendeu? Como você falou, envolvido no caso da dívida ativa, a fiscalização, a procuradoria em certas situações, porque pode envolver a inscrição fiscal, enfim, pode haver uma transação. Então, existem N possibilidades. Tá? Agora, a busca pela satisfação do crédito, pela obtenção do crédito para a Caixa da Prefeitura, ela sempre tem que ser de maneira enfática para que, de fato, a gente consiga alcançar esse resultado. O objetivo é sempre esse. Logicamente, assim, o resultado, às vezes, ele nem sempre sai da forma desejada, como esperar na velocidade que a gente deseja. Mas, logicamente, a ideia é que não houvesse inadimplência no município, mas isso é impossível, intangível. Em qualquer município, enfim, em qualquer empresa, sempre existem os devedores. Então, assim, a forma de buscar a satisfação desses créditos, a obtenção desses valores,
ela é sempre dentro dos meios legais disponíveis. Correto. Agradeço ao senhor, secretário. E a respeito dessa evasão de empresas, a respeito dessa evasão de algumas empresas que estão fechando as portas saindo do nosso município, o município de Nilópolis, ele tem alguma possibilidade de algum incentivo fiscal para a gente manter essas empresas trabalhando no município, pagando os impostos no município, dando vagas de emprego para o município e fazendo a economia gerar? O município tem essa autonomia, a secretaria tem, nós temos um mecanismo, porque o vereador Farrusquinha falou sobre anistia, o vereador Vinho falou sobre anistia. Como é feita a anistia que eu tenho reparado? O prefeito, ele apresenta um decreto. Ele decreta, não é isso? 30 dias, 60 dias. Isso não pode se tornar um projeto de lei que o executivo mande para essa casa. A gente vota, cria-se um projeto de lei, torna-se lei, porque eu sei que a gente tem coisas que o legislativo não pode indicar, que aí se virar projeto de lei, mesmo que entre no período eleitoral, aquele prazo é lei e eu acredito que não vai penalizar a população, porque a população realmente nos procura, que eles precisam sim dos impostos. Um exemplo, um morador do bairro do Cabral, que tem um IPTU em torno de 350 a 490 reais, em média o IPTU anual que é dividido em 12 parcelas, quando vai para a execução, o fórum cobra mais um ponto percentual, lá eles cobram uma taxa de multa e juro, e lá eles cobram um acréscimo. Esse IPTU de 390 reais vai para 1.100. E fica um absurdo para o morador cumprir. Por que eu estou dando o exemplo? Porque eu, quando comprei a casa que eu moro no Cabral, a antiga dona me entregou com um IPTU parcelado e eu tive um IPTU executado. E eu tive que pagar de 390 reais, pagar 1.057 reais para poder sanar aquele problema. Eu consegui pagar. Mas e o morador lá, que a gente tem passado por tempestades no nosso país? A gente vê agora a tragédia natural lá do Rio Grande do Sul, a gente viu o processo da Covid que o Brasil e o mundo passou. A gente não consegue, junto com a Secretaria de Fazenda, o planejamento, junto com essa casa, o presidente Zé Ribeiro, que é um homem de coragem, a gente ajustar isso para ajudar a população metropolitana, ou a gente pode cometer um crime de renúncia fiscal, a gente pode... É isso que eu quero entender para a gente ter uma resposta, porque eu entendo que a gente tem limite. Por causa da lei de responsabilidade fiscal, a gente tem limite. A gente não pode, tem que ser um período, tem que ser decretado, não pode ser lei, porque a gente comete esse crime de renúncia fiscal. Só para tirar essa dúvida do vereador. Vereador Rossão, será que a Uniabil recebeu uma cartinha? Não, lógico que não. Recebeu não? Porque no nome fantasia Uniabil tem o CPF do executado lá e de outra pessoa, e essas duas pessoas foram convidadas a fazer uma parceria com a educação na Secretaria de Educação. Então vamos lá, respondendo o nosso questionamento. Na verdade, você fez a pergunta e Já respondeu, mas aí eu quero ouvir o senhor, eu fui entendendo o raciocínio, a gente vai entendendo o raciocínio e vai elaborando, e sem querer já saiu a resposta. Então, assim, o que acontece? Em relação à questão, por exemplo, do refis, né? Na verdade, tem que ter uma lei específica para aquele período que é concedido. Então, assim, passa por essa casa, tem que ter aprovação, tem que ter publicação das normas do refinanciamento. Na verdade, sim, o Tribunal de Contas, que é para quem a gente tem que direcionar esse raciocínio, ele, na verdade, ele até desestimula ao máximo a questão do refis, justamente por ser uma renúncia de receita, uma renúncia fiscal. Então, assim, você institucionalizar isso, como você chegou a citar, ter uma lei única que possibilite a todo tempo, no caso, ser concedido benefícios fiscais,
isso é inviável, entendeu? Quando, no exercício que for feito, tem que ter, no caso, um projeto específico, a passagem por essa casa aqui, a aprovação, e aí, no caso, o cumprimento da lei que for publicada. Mas, assim, repetindo, o tribunal cada vez mais bate em cima disso, porque o tribunal ele fica preocupado com a renúncia da receita. A gente entende perfeitamente o que você falou em relação, no caso, à capacidade de pagamento, no caso, do início do contribuinte. A gente tem que pensar nessa questão também, mas esse estatuto de fazenda, de arrecadação, entendeu? A fiscalização, o controle externo sobre a fazenda é forte em relação a esses pontos. Então, assim, é delicado, não é uma equação simples, mas sempre possível, até por solicitação desse pedido dessa casa, sendo possível, a gente pode, no caso, trabalhar com um refis, entendeu? Certo, secretário. Então, até para que a gente possa ter um incentivo fiscal por parte da prefeitura para essas empresas que querem se instalar, essas grandes lojas, né, a gente esbarra nessa possibilidade do crime de renúncia fiscal. Né? Esse exercício, sim, com certeza. Esse exercício tem que se programar para que isso aconteça. Então, as contas, mesmo com esse encolhimento, elas são deficitárias ou são superavitárias hoje, as contas da prefeitura? Estão superavitárias as nossas contas? A prefeitura tem caixa hoje. Tem caixa. Então, o caixa é contabilizado essa matemática, vamos dizer assim. Entendeu? Então ela tem um caixa satisfatório hoje para dar esse suporte. Então, queria agradecer aqui a presença do senhor a essa casa, sua equipe de trabalho. Parabéns pelo trabalho que o senhor está fazendo à frente da Secretaria de Fazenda, junto com sua equipe. E o Legislativo está à disposição para caminhar junto com o Executivo e tudo que for pertinente para a população metropolitana, o senhor pode contar com o apoio dessa Casa Legislativa. Obrigado e bom trabalho, pessoal. Eu que agradeço. Valeu. Secretário, assim, eu até entendo que o TCE, né, ele entenda-se que seja abrindo mão de arrecadação, né? Mas o contribuinte, quando ele vai no caixa da prefeitura, ele quer pagar o imposto dele. O grande problema que acontece é que o cara não pagou no período. Rapaz, os juros é uma coisa de doido. Tem IPTU de um ano para o outro mais do que dobra o valor. O senhor pode me explicar como é que é feito esse cálculo, secretário? Porque o rapaz não pagou, não pôde pagar. Aí daqui a pouco, vereador Vinho, quando ele vai lá no ano que vem pagar, né, que de repente está desempregado, que está passando por uma situação difícil, o imposto dele mais do que dobrou, mais do que 100%. Nem a agiota cobra o valor que é se cobrado e de repente são taxas de órgãos de fiscalização que tem que ser desse jeito. É a prefeitura que institui o valor cobrado, secretário? Ou é algum, por exemplo, deveu alguma coisa hoje, é 2% mais os juros diário, por 10 centavos, 5 centavos. Eu estou falando isso porque eu sou comerciante lá e vira e mexe tem que atrasar boleto. Não tem jeito. Aí tu vai lá pagar, tu paga lá 2% do valor da nota, mas uns quebrados. Agora o IPTU do cidadão dobra, às vezes, alguns vereador Vinho, mais do que dobra. Aí o cara fica impossibilitado, o cara fica refém, o cidadão fica refém do pagamento do IPTU, não só do IPTU, dos outros impostos também. Secretário, por favor, não é só no município de Nilópolis, não, tá? Em outros lugares também, por favor, eu não estou falando que seja uma exclusividade nossa. Não. Mesquita, Nova Iguaçu, essa taxa cobrada, né, que é um absurdo, como é que é feito esse cálculo para que a população possa entender e eu também? Sim, então, vamos lá. Primeiro, assim, é importante ressaltar o que você falou no final, né? Não é uma exclusividade de Nilópolis. Todos os municípios, no caso, existe um parâmetro, tá, em relação aos acréscimos legais que são instituídos após a inadimplência de IPTU, de OSS, que seja. Então, assim, é sempre dentro do Código Tributário Municipal. Okay? Então, a legislação, que aqui já tem desde 2001, no caso, é uma legislação que estabelece que se você atrasar, você vai ter aquele impacto dos acréscimos, de juros, de multa e tal.
Então, assim, o parâmetro de Nilópolis não foge aos outros municípios. E tem, assim, só para a gente até algumas questões que são até um pouco mais baixas. Tá? Para uma questão do PBI, por exemplo, aqui é bem inferior aos municípios ao redor, a capital e tal. Então, é meio que um parâmetro estabelecido nacionalmente, vamos dizer assim. E se a gente sair até mesmo na questão do âmbito municipal, se você for para o âmbito estadual, atrasar o IPVA do cada um, não sei se seja atrasado, o impacto é grande, entendeu? Receita Federal, se deixar de declarar um imposto de renda, é uma porrada absurda. Então, infelizmente, assim, de fato, é um parâmetro estabelecido sempre em lei. Isso não é coisa que eu tiro da cabeça, pelo amor de Deus. Eles são parâmetros algo meio que ordinário, vamos dizer assim. E todos os municípios aplicam parâmetros parecidos, muito próximos. Nada, Timóteo. Eu gostaria de saber se algum cidadão gostaria de fazer uma pergunta para o secretário. Se quiser, só se dirigir à tribuna aqui. Alguém gostaria de falar? Não tendo nenhum cidadão para poder falar, encerrado já as considerações dos vereadores, agradecer ao secretário pela presença, pela explicação, e dou por encerrada a presente sessão, desejando a todos um bom dia.